Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos alunos do curso de Soteriologia, nós vamos dar continuidade ao nosso itinerário formativo. Invoquemos o auxílio divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus queridos alunos, nós vamos dar continuidade ao nosso curso, tratando hoje de uma categoria teológica, de um conceito muito importante. Trata-se da satisfação vigária. Para a gente poder adentrar na teologia dessa expressão, nós precisamos primeiro compreendê-la. Por isso, o primeiro momento da nossa aula é apresentar o significado do termo satisfação vigária. O conceito de satisfação descreve uma característica do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus realiza uma satisfação vigária. Mas, então, o que significa esse termo satisfação? Etimologicamente, nós podemos dividir essa palavra em duas. Tem duas raízes aqui. Nós temos, por um lado, satis, por outro lado, facere. Satis, no latim, significa bastante, suficiente ou em quantidade adequada. Enquanto facere significa fazer, realizar ou atingir um objetivo. Esse termo satisfação, ele entrou na teologia proveniente do direito romano. No direito romano, ele significava realizar uma certa ação que correspondia ao débito que uma pessoa tinha com outra pessoa. Podia ser uma expiação por ofensa ou por ofensas, e inclusive possuía um caráter penal. Segundo o direito germânico, que é muito importante para o pensamento de Santo Anselmo, como nós vamos ver mais adiante, a satisfação consistia prevalentemente num preço expiatório, num certo valor que a pessoa que ofendeu pagava aquele que fora ofendido. E pagava justamente por causa da honra ofendida do outro, né? Por ter ferido a honra da outra pessoa. Esse valor expiatório, por assim dizer, essa satisfação, ele dependia da posição social do ofendido. Ou seja, ele seria maior quanto maior fosse o status social da pessoa. Então, eu ofendi, vamos dizer, um cidadão comum. Eu pagaria um valor X, por exemplo, R$1.000. Eu ofendi o prefeito. Eu pagaria um valor maior, R$2.000. Eu ofendi o governador, R$3.000. Eu ofendi o presidente, R$4.000. E assim por diante. Quanto mais importante essa pessoa fosse na sociedade, o rei, por exemplo, imaginem que
tipo de valor deveria ser pago para quem ofendesse a honra do rei. Quanto maior, então, o papel social ou a importância daquela pessoa na sociedade, maior o valor que deveria ser pago como satisfação pela honra ofendida. O primeiro que nós conhecemos dentro do campo da teologia que usou esse termo satisfação foi justamente um homem que conhecia muito bem o direito romano, Tertuliano. Tertuliano, então, ele usa o termo satisfação como conduta penitencial do pecador que busca reconciliar-se com Deus através de obras de penitência. Então ele usa esse termo satisfação aplicada à vida penitencial cristã. O pecador percebe que ofendeu a honra divina, trilha um caminho de penitência e busca então oferecer a justa satisfação a Deus. Santo Ambrósio é o primeiro que nós conhecemos que usa o termo e o aplica a Cristo, ao seu sacrifício. Cristo realizou a satisfação necessária pelos pecados da humanidade. Os pecados da humanidade que feriram, por assim dizer, a honra divina e precisavam de uma satisfação à altura. Jesus Cristo a realizou. Santo Anselmo, nessa mesma linha, ele faz com que essa categoria, essa ideia de satisfação vigária se torne o pilar da soteriologia sistemática da sua obra. Para ele, a satisfação significa oferecer uma compensação por uma ofensa cometida. Então, é necessário fazê-lo. Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, terceira parte, questão 48, artigo 2, ele escreve assim: dá satisfação adequada por uma ofensa quem oferece ao ofendido algo que ele ame numa medida igual ou maior do quanto tenha detestado a ofensa que ele recebeu. Ou seja, a satisfação significa dar a quem foi ofendido algo que lhe seja agradável, algo que ele ame, igual ou mais do que o quanto ele detestou a ofensa recebida. É claro que, nesse caso, Jesus Cristo, ele realizou, sim, um ato que nós podemos chamar de satisfação. Ele ofereceu ao Pai a sua vida, ofereceu o seu amor, ofereceu a sua obediência filial, algo maior do que a ofensa que o Pai recebeu por parte dos homens. Dada a identidade divina de Jesus, o sacrifício de Jesus tem esse poder de realizar a satisfação. Ele oferece ao Pai a sua vida, o seu amor, a sua obediência, a sua confiança filiais. Algo maior do que toda a ofensa cometida pela humanidade. Jesus Cristo
oferece essa satisfação não pelos seus próprios pecados, como é óbvio, mas pelos nossos. Ele toma o nosso lugar. Ele realiza o seu sacrifício de amor, essa satisfação em favor dos pecadores, no lugar dos pecadores, assumindo esse lugar dos pecadores. E a gente poderia então entender agora por que se acrescenta normalmente o adjetivo vigária a essa noção de satisfação. Quando a gente fala de Jesus, a gente diz, ele realizou uma satisfação vigária. Ele realizou tudo o que o termo satisfação significa, mas não pelas ofensas que ele mesmo cometeu, mas pelas ofensas que a humanidade inteira cometeu. Uma satisfação vigária, no lugar de. Esta expressão satisfação vigária se torna um termo técnico no âmbito protestante e católico a partir do século XVII, com Francisco Soares. A satisfação pode se opor à ideia de pena. É interessante a gente falar um pouquinho disso. Segundo um princípio medieval, que pode ser, vamos citá-lo e depois explicá-lo, aut satisfactio, aut pena. Literalmente seria ou satisfação ou pena. A gente poderia traduzir esse adágio, esse princípio, dizendo que significa é necessário restabelecer a honra do ofendido pela satisfação, ou então sofrer a pena. Ou a gente oferece de livre vontade a satisfação que corresponde à ofensa cometida contra, por exemplo, Deus ou uma outra pessoa, ou então devemos sofrer a pena que corresponde à ferida provocada, né? A desonra, a ofensa contra a honra da pessoa em questão. A diferença consiste no papel livre da vontade aqui. No caso da satisfação, o preço pela culpa é pago voluntariamente, enquanto é próprio da pena sofrer um dano contra a sua própria vontade. E essa é a ideia que Anselmo de Aosta nos transmite no seu tratado Cur Deus Homo, na sua primeira parte, número 14. Também se pode falar da satisfação no caso de uma pessoa que livremente toma sobre si as penas de outras pessoas. A pena ou as penas de outras pessoas. Essa pessoa acaba oferecendo a Deus, no ato de livre vontade, as penas que foram imputadas àqueles que estão devendo, àqueles que ofenderam a honra de alguém. É desse modo que devemos interpretar certos textos paulinos. Vamos ler esses versículos. 2 Coríntios 5, 21, Gálatas 3, 13. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Ou seja, Jesus, ele ofereceu a sua própria vida em favor dos homens, em favor da salvação dos homens. Assumiu os nossos pecados na cruz para realizar a obra expiatória. Ofereceu ao Pai a satisfação vigária pela ofensa que nós tínhamos cometido. Assumiu a pena do nosso pecado, a morte, no nosso lugar.
É nesse sentido que nós estamos nos referindo aqui a esse texto, né? Ou seja, Jesus assumiu, pagou o preço dos nossos pecados, realizou a satisfação vigária, tomando sobre si a pena de todos os homens. Ou seja, ele assumiu todos os pecados, ofereceu um sacrifício pelos pecados. Esse texto, a gente comentou esse versículo quando a gente falou do sacrifício pelo pecado, hatat. Nós explicamos o termo em São Paulo. Quando diz que Jesus se tornou pecado, na verdade ele quer dizer que Jesus se tornou o sacrifício pelos pecados, né? Ou seja, Jesus Cristo assumiu todos os nossos pecados para realizar a satisfação, né? E assumiu todas as nossas penas, a nossa pena, a pena da morte, para realizar essa obra de satisfação. Gálatas 3,13. Vamos ler esse texto também. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio maldito em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Ele assumiu a nossa pena, ele assumiu a maldição que pesava sobre nós, ele assumiu a condenação terrível, a morte. É uma morte violenta, terrível, como aquela da cruz. Então Jesus Cristo, ele realiza a nossa satisfação assumindo sobre ele as nossas penas. Santo Tomás explica que Jesus tomou sobre si a morte como pena do pecado. O que estamos vendo, né? Nós podemos ler isso na Suma Teológica, terceira parte, questão 46, lá no artigo 4. Neste caso que nós estamos tratando, né, dessa obra de satisfação na qual aquele que assume o lugar do outro vicariamente assume as penas do outro, a gente pode chamar também aqui de satisfação penal, ou seja, uma satisfação vigária penal. Aquele que toma o nosso lugar assume no nosso lugar as nossas penas. Não se pode esquecer que Jesus sofre a pena da morte voluntariamente. A pena se opõe à tendência natural do homem de evitar o sofrimento. Nós vimos isso no nosso curso de Cristologia, quando nós falávamos da liberdade de Cristo. Nós fizemos algumas distinções a nível de vontade para falarmos da liberdade do Cristo. E aqui a gente retoma algumas dessas distinções. Então, a pena se opõe à tendência natural do homem de evitar o sofrimento. É o que nós chamamos de voluntas ut natura, ou vontade segundo a natureza. Mas essa a pena, ela pode estar em harmonia com a vontade, vamos assim chamar, segundo a razão, com a vontade refletida. Naturalmente falando, a vontade humana, no sentido da voluntas ut natura, ela não vai se inclinar, por exemplo, para um pagamento da pena voluntário, tomar a pena dos outros sobre nós quando nós não somos, vamos dizer, a razão daquele mal que foi cometido. Mas vejam bem, essa pena, assumir a pena dos outros, pode estar de acordo com a nossa voluntas ut ratio, da vontade segundo a razão, porque a gente pode compreender que faz parte da vontade de Deus a gente assumir aquela pena, ajudar na obra redentora, assumir certos sofrimentos para ajudar
a santificar as pessoas, a livrá-las do mal, a purificá-las. Isso é muito concreto na nossa vida espiritual, né? Então, voltando aqui para Cristo Jesus, se assumir essas penas para realizar a satisfação vigária pode não estar em sintonia com a voluntas ut natura, mas está com a voluntas ut ratio, com aquela vontade, vamos dizer, segundo a razão, essa vontade refletida em sintonia com a razão, iluminada, claro, nesse caso, pela fé. Na teologia, a satisfação é a compensação por uma ofensa. E essa ofensa está ligada à ideia de honra de Deus. Então, na teologia, satisfação significa compensar, fazer uma compensação por uma ofensa. E a grande ofensa é aquela que o homem realiza contra Deus. Essa ofensa é contra a honra de Deus. E a honra de Deus, por ser Deus, sumamente bom, eterno, perfeito, santo. Então você já viu que uma ofensa contra a honra de Deus exige um grande valor. Um valor correspondente, pensando no direito germânico, à posição social do ofendido. No caso, Deus está acima de tudo, acima da própria sociedade, acima de toda a criatura. Então imaginem o quão grave é, né, nós ferirmos a honra de Deus. A Sagrada Escritura usa a imagem do adultério ou do filho que abandona o pai. O adultério a gente vê lá em Oséias 2, o filho que abandona o pai, Oséias 11, 1, 4, e Lucas 15, a parábola do filho pródigo, do versículo 11 ao 31. Então a Sagrada Escritura usa a imagem do adultério ou do filho que abandona o pai para falar justamente desse ato vil de atentar, né, de ofender o próprio Deus, de ofender a sua honra pelo pecado. São imagens fortes essas, tanto a do adultério, invocada pelo profeta Oséias, quanto também a imagem do filho que abandona o seu pai. Imagens muito fortes dentro do contexto cultural de Israel. Imagens usadas para falar da gravidade desta ofensa pecaminosa do homem contra a honra de Deus. Temos que lembrar que para Santo Anselmo, o pecado ele não fere a honra interna de Deus, mas a honra exterior, que é aquela que está ligada à questão da ordem do cosmos. A ofensa do pecado provoca a ira de Deus, que é mencionada muitas vezes na Sagrada Escritura, por exemplo, em Josué 23:16, ou em Efésios 2:3, em João 3:36. A ira de Deus é uma expressão que a gente poderia chamar de metafórica. Não significa que Deus se aborrece ou sofre o influxo de uma paixão. Claramente a gente está tratando aqui de uma linguagem como é que poderíamos chamar? Antropomórfica, né? A gente está atribuindo a Deus, de certa forma, a forma do homem, né? E nós sabemos que Deus está muito acima do homem. Então, evidentemente, a gente não deve interpretar essa ira de Deus como uma paixão em Deus, ou até, alguns diriam, como uma desordem, para não dizer a palavra pecado, né? Claro que não, isso é óbvio.
Mas o que seria essa ira de Deus, então? A ira de Deus, no fundo, é uma expressão que deseja dizer a incompatibilidade entre Deus, que é santo, e o pecado. Então, a ira de Deus significa que Deus não aceita conviver com o pecado, não aceita estar, dividir o coração do homem com o pecado, não aceita, vamos dizer, um acordo com o pecado. Então Deus, ele exige uma vida santa. Ele não aceita o pecado. O pecado é inaceitável para Deus. Certo? Entendam que isso não significa que Deus não é misericordioso. Deus é misericordioso, sim. Deus quer perdoar os pecados, mas Ele não quer que a gente se mantenha no pecado. Ele acolhe o pecador, mas Ele não quer que o pecado fique na vida do pecador. Ele propõe um caminho de vida nova, um caminho de conversão, um caminho de abandono de todo tipo de pecado. As menções à ofensa e à ira a ira divina atingem um novo patamar de reflexão teológica quando são aplicadas a Jesus Cristo como Deus homem. E aqui eu queria ler alguns parágrafos da nossa apostila de soteriologia. Jesus chora sobre Jerusalém, que não quer acolher o seu Salvador. Então Jesus mostra como ele não pode aceitar isso, a sua humanidade sofre expressando como Deus não aceita, não pode acolher essa atitude humana, de rejeitar a salvação, não acolhendo o Salvador. Jesus é tocado em seus sentimentos humanos pela infidelidade do povo. Movido pela ira santa, em um outro episódio, Jesus expulsa do templo os vendilhões. Jesus não pode fazer um acordo com esse tipo de pecado. Então Jesus manifesta a sua ira contra o pecado, não contra os pecadores. Para que fique bem claro, que todos saibam que nós temos que separar o santo do pecado. Não podem conviver as duas coisas. Então, movido pela ira santa, ele expulsa do templo os vendilhões. Diante da dureza de corações, ele olha com ira, diz Marcos 3,5, para aqueles que estão à sua volta. Na sua humanidade, na sua afetividade, ecoa-se, manifesta a misericórdia de Deus. Através de Jesus, Deus se inclina sobre a sua ovelha desgarrada. Nós vamos passar agora ao segundo tópico da nossa aula de hoje. Ele teria como título o testemunho do fato da satisfação vigária. Na Sagrada Escritura não se encontra o termo satisfação vigária, mas aparece o conteúdo dessa expressão. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, e também na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 6, nós encontramos a clareza da ideia de que Jesus pagou o preço da sua vida para nos resgatar. Esta ideia ela é preparada pelo quarto cântico do servo de Yahvé. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele
não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías capítulo 53. O escambo, essa troca entre a justiça e o pecado, como nós encontramos em 2 Coríntios 5:21, entre a bênção e a maldição, que nós encontramos em Gálatas 3:13, textos que já lemos na nossa aula, tem como base o fato de que Jesus aceitou o castigo da morte pelos nossos pecados. Encontramos um termo muito próximo à noção de satisfação vigária no conceito de reconciliação. Podemos ver isso lá em Romanos 5, de 10 a 11, e também em 2 Coríntios 5, 18. O termo satisfação aplicado à obra salvífica, realizada por Jesus Cristo, aparece em alguns documentos magisteriais. Dentre eles, destaca-se o Concílio de Trento, quando se elencam as causas da justificação. Coloca-se a satisfação como parte da causa meritória. Vamos ler esse texto. Denzinger, número 1529. Nós vamos ler o texto na sua inteireza. Causas desta justificação são: causa final é a glória de Deus e de Cristo, e a vida eterna. Causa eficiente, o Deus misericordioso que gratuitamente nos purifica e santifica, assinalando e ungindo com o Espírito Santo prometido, que é penhor da nossa herança. Causa meritória o seu diletíssimo Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, que quando éramos inimigos, pelo grande amor com que nos amou, mereceu-nos a justificação por sua santíssima paixão sobre o lenho da cruz. Satisfez por nós a Deus Pai. Causa instrumental o sacramento do batismo, que é o sacramento da fé, sem a qual ninguém jamais alcançou a justificação. Finalmente, a única causa formal é a justiça de Deus, não aquela pelo qual Ele mesmo é justo, mas aquela pela qual nós nos tornamos justos. A saber, aquela pela qual, perdoados por Ele, somos renovados no espírito da nossa mente, e não só somos considerados justos, mas somos chamados tais, e somos realmente, como nos recorda João 3:1. Somos considerados, recebendo em nós cada qual a sua própria justiça, na medida em que o Espírito Santo a distribui a cada um como quer, e seguindo a disposição e a cooperação própria de cada um. A noção teológica de satisfação também aparece no decreto sobre o sacramento da penitência. Recorda-se a satisfação de Cristo como sustento essencial para a satisfação dos pecadores.
Jesus Cristo não pode nos substituir no nosso necessário sim à sua obra redentora. Ele não pode responder por nós em vista da redenção subjetiva. Mas a sua obra de redenção objetiva nos torna capazes de lhe dar livremente a nossa resposta. Vamos ler mais um trecho agora de um outro documento do Concílio Vaticano II. Vou ler aqui Denzinger, números 1690 a 1691. A isto acresce que, quando satisfazemos padecendo pelos pecados, fazemos conforme a Cristo Jesus, que satisfez pelos nossos pecados, do qual procede toda a nossa suficiência, e daí recebemos uma garantia altamente segura de que se padecemos com ele seremos glorificados. Também não se deve dizer que esta nossa satisfação, pela qual pagamos por nossos pecados, é tal que não seja por Cristo Jesus. Pois, não podendo coisa alguma por nós mesmos, tudo podemos com a cooperação daquele que nos conforta. Então aqui justamente se fala que foi por Cristo que essa satisfação se deu. E assim o homem não tem de que se gloriar, mas toda a nossa glória está em Cristo, no qual vivemos, no qual merecemos e no qual satisfazemos, produzindo frutos dignos de penitência, que dele recebem força, por ele são oferecidos ao Pai e mediante ele aceitos pelo Pai. Em 1950, Pio XII, na sua encíclica Humani Generis, criticou certas tendências que não respeitavam o valor teológico magisterial das afirmações do Concílio de Trento, passando por cima das definições do Concílio de Trento, recorda o Papa, citamos aqui o Papa, destrói-se o conceito de pecado original, juntamente com o de pecado em geral, enquanto ofensa a Deus, e também o da satisfação que Cristo ofereceu por nós. O Papa Pio XII chama a atenção para esse fato de que existem tendências teológicas que desvalorizam o magistério, como, por exemplo, o Concílio de Trento, e que tais tendências que desprezam o Concílio de Trento muitas vezes tendem a destruir o conceito de pecado original ou de pecado em geral, bem como tendem a esvaziar a ideia de satisfação vigária que Cristo ofereceu, realizou por nós. No início do século XIX, na Alemanha, encontramos algumas explicações redutoras da obra salvífica de Cristo. Um exemplo claro é a crítica de Anton Günther, que morreu em 1863, que deseja eliminar a ideia teológica de satisfação vigária. Ele defende que se trate apenas de um conceito meramente jurídico, vindo do direito romano, enriquecida a ideia pelo direito germânico. Seria então um conceito meramente jurídico, na medida em que implica um conceito de justiça do homem diante de Deus. O autor quer substituir a ideia de satisfação vigária, ou seja, essa satisfação realizada no nosso lugar, com a noção de satisfação em nosso favor.
A penitência de Jesus não é um pagar a Deus por nós, quase um pagar a Deus em nosso lugar, mas é um pagar a nós o tesouro de Deus para cobrir o nosso déficit. Encontramos na teologia contemporânea tendências semelhantes que desejam eliminar a ideia de substituição implícita no adjetivo vigária, sublinhando apenas uma certa solidariedade vaga de Jesus com o gênero humano. O Concílio Vaticano I se moveu contra essas tendências que negam a satisfação vigária. Preparava-se um anatematismo sobre a questão. Fruto do acordo dos teólogos da referida comissão, acordo que espelhava bem a posição dos padres conciliares de então. Entretanto, como sabemos, os trabalhos conciliares foram interrompidos antes do previsto. Mas vamos ler aqui um trecho de um desses documentos que não foram aprovados em plenária e por isso não foram publicados, mas que traduzem bem como os padres do Vaticano I viram essa questão. Se alguém negar que o Verbo de Deus, mesmo sofrendo e morrendo na sua carne assumida, verdadeiramente, propriamente, satisfez a Deus pelo nosso pecado e nos mereceu a graça e a glória, ou afirmar que a satisfação vigária do único mediador para todos os homens é contrária à divina justiça, seja anátema. Em 1968, uma comissão de cardeais nomeados pela Santa Sé publicou uma declaração crítica concernente ao catecismo holandês, que em meio a tantos erros apresentava de um modo defeituoso o conceito de revelação, sob o título Sobre a justificação realizada por nosso Senhor Jesus Cristo, escreve a comissão. Sem ambiguidades, é necessário expor os elementos que pertencem à nossa fé na satisfação de Cristo. Assim Deus amou os homens pecadores, mandou seu Filho ao mundo para reconciliá-lo consigo. Jesus morreu por nossos pecados, santo, inocente, sem mancha. De fato, não teve que suportar nenhuma pena que lhe tenha sido aplicada por Deus. Mas livremente, com amor filial, obedecendo ao seu Pai, tomou sobre si a morte pelos seus irmãos pecadores, como seu mediador, como recorda 1 Timóteo 2,5. A morte que era para eles o salário do pecado, Romanos 6,23. Por esta razão, a sua morte santa, que compensou aos olhos de Deus, de um modo superabundante, os pecados do mundo, permitiu que a graça de Deus fosse de novo doada à humanidade como um dom merecido pela sua cabeça divina. A respeito do ensinamento recente do magistério ordinário, indicamos o Catecismo da Igreja Católica, que apresenta de um modo breve o termo satisfação no âmbito da soteriologia. Vamos ler o número 616. É o amor até ao fim que confere ao sacrifício de Cristo o valor de redenção e reparação, de expiação e satisfação. Ele conheceu-nos e amou-nos a todos no oferecimento de sua vida. Voltando ao catecismo, esse tema da satisfação, ele retorna também no contexto do sacramento da penitência. Nós vamos ler aqui alguns parágrafos do catecismo, número 1459,
1460. Muitos pecados prejudicam o próximo. Há que fazer o possível por reparar esse dano. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a boa reputação daquele que foi caluniado, indenizar por ferimentos. A simples justiça o exige. Mas além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, assim como as suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens causadas pelo pecado. Aliviado do pecado, o pecador deve ainda recuperar a perfeita saúde espiritual. Ele deve, pois, fazer alguma coisa para reparar os seus pecados, satisfazer de modo apropriado ou expiar os seus pecados. A esta satisfação também se chama penitência. A penitência que o confessor impõe deve ter em conta a situação pessoal do penitente e procurar o seu bem espiritual. Deve corresponder, quanto possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Pode consistir na oração, numa doação, nas obras de misericórdia, no serviço ao próximo, em privações voluntárias, sacrifícios e, sobretudo, na aceitação paciente da cruz que temos de levar. Tal penitência ajuda-nos a configurar-nos com Cristo, que por si só, expiou os nossos pecados uma vez por todas. Tais penitências fazem que nos tornemos co-herdeiros de Cristo ressuscitado, uma vez que também sofremos por ele. Vamos ler agora 1460. Mas esta satisfação que realizamos pelos nossos pecados não é possível senão por Jesus Cristo. Nós que por nós próprios nada podemos, com a ajuda daquele que nos conforta, Jesus, podemos tudo. Assim o homem não tem nada do que se gloriar. Toda a nossa glória está em Cristo, em quem nós satisfazemos, produzindo dignos frutos de penitência, os quais vão aurir nele toda a sua força. Por eles são oferecidos ao Pai e, graças a ele, são aceitos pelo Pai. Chegamos ao terceiro tópico do nosso tema: as dificuldades modernas com a satisfação vigária. Já vimos diversas dificuldades modernas e os pontos centrais do tema na discussão relativa à doutrina de Santo Anselmo. O pensamento de uma pena suportada para restabelecer a justiça com Deus é uma ideia dificilmente digerível pela mentalidade moderna, pois pressupõe um sentido vivo e real para a santidade de Deus e para o mal como consequência do pecado. A misericórdia de Deus muitas vezes parece se opor à sua justiça e se propaga uma certa expectativa em relação a Deus e a salvação, que o teólogo protestante Bonhoeffer chamou de graça em promoção. Importante nós percebermos que infiltrou-se na teologia católica certas ideias protestantes. E nessa visão, muitas vezes existe uma oposição entre misericórdia e justiça. Vou ler nesse ponto da nossa aula 2 parágrafos
do primeiro capítulo do livro, justamente de Bonhoeffer, traduzido em língua portuguesa como Discipulado, da editora, vamos já ver, Mundo Cristão, de São Paulo. Estou na página 19. O título do capítulo é A Graça Preciosa. E ele começa dizendo: a graça barata é a inimiga mortal da nossa igreja. Hoje nossa luta é pela graça preciosa. A graça barata é graça como resto de estoque, perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado. É graça como riqueza inesgotável da igreja, graça que mãos levianas gastam sem vacilo, nem limite. É graça sem preço, sem custo. A essência da graça seria justamente esta: a fatura paga antecipadamente para sempre. Se a fatura já está paga, pode-se obter tudo gratuitamente, porque o custo é muito alto. Também são incontáveis as possibilidades de uso e desperdício. O que seria a graça, se não barata? A graça barata é a graça como doutrina, como princípio, como sistema. É perdão dos pecados como algo já dado por certo. É o amor de Deus como conceito cristão de Deus. Quem aceita o amor de Deus já está perdoado de seus pecados. A igreja que segue esse tipo de doutrina da graça se vê automaticamente beneficiada por ela. Nessa igreja, o mundo encontra cobertura barata para os seus pecados, dos quais não se arrepende e, na verdade, não quer se libertar. Assim, a graça barata é a negação da palavra viva de Deus, negação da encarnação da palavra de Deus, negação, e aqui sou eu que acrescento, do chamado que a palavra de Deus nos faz, a conversão. Então, voltando para a apostila, Bonhoeffer, ele usa esse termo que o Hauck traduz como graça em promoção, e a tradução em língua portuguesa da obra O Discipulado traduz como graça barata. E a preocupação desse teólogo protestante é justamente que às vezes se opõe de tal modo à misericórdia e à justiça, que parece que a misericórdia vence a justiça, e a misericórdia se tornou praticamente sinônimo de que Deus perdoa tudo, sem que haja necessidade de que o homem percorra o caminho da conversão. É como se Deus tivesse a obrigação de ser misericordioso para ser Deus. Então ele tem que perdoar tudo. Se ele tem que perdoar tudo, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, o bem ou o mal. No final, Deus tem que me perdoar para ser Deus, para ser misericordioso. E essa noção errada, errônea de misericórdia, sem nenhum tipo de contato com a ideia de justiça, faz com que justamente se esqueça a necessidade da conversão. A misericórdia parece dizer ao homem de hoje, de algum modo: você não precisa mudar, Deus te ama e Deus vai te salvar do jeito que você é. Então você não precisa fazer um caminho de conversão. Deus vai te dar a misericórdia necessária. Ponto. Vejam o problema no qual nos encontramos, que é bem apresentado por esse capítulo, A Graça Preciosa, de Bonhoeffer. Certamente a satisfação vigária também foi mal compreendida e algumas vezes apresentada erroneamente, principalmente no âmbito protestante. Às vezes ela era apresentada como se Deus tivesse um certo prazer em castigar um inocente.
Evidentemente não é esse o significado de satisfação vigária. Segundo Lutero e Calvino, Jesus não apenas aceitou a morte como pena pelo pecado, mas aceitou o pecado mesmo como um distanciamento interior de Deus. Jesus se encontrava, então, sob a ira de Deus, no sentido que ele era, entre aspas, odiado pelo Pai e coberto com todos os castigos por todos os pecados. Para Lutero, a satisfação de Cristo não é uma compensação, pois a sua natureza humana é passiva, como a isca no anzol. Mas a satisfação de Cristo é como uma troca, na qual o Filho de Deus se torna realmente pecado, para que nós possamos receber a divina justiça. Tal troca substituiu a participação, contribuição humana. A redenção se torna, no pensamento de Lutero, uma dialética entre Deus e Deus, enquanto a liberdade humana é eliminada do processo de redenção objetiva e, consequentemente, da redenção subjetiva também. Ou seja, a liberdade humana, essa colaboração da humanidade, ela é menosprezada por Lutero no que concerne à redenção objetiva. A redenção é obra de Deus. A humanidade de Jesus é apenas a isca no anzol. Não leva a sério a participação dessa humanidade na obra redentora, a instrumentalidade dessa humanidade para a realização da redenção. Mas também, consequentemente, isso acaba recaindo sobre a ideia de redenção subjetiva. Nós, enquanto homens, não podemos colaborar com a nossa própria redenção. Então, a obra é toda de Deus. Nós somos passivos e não podemos colaborar com essa obra redentora. A negação da satisfação vigária por parte dos Sotiani, que são, como nós vimos, uma forma de heresia antitrinitarista ou unitarianista, que recebe o nome dos pensadores e reformadores de Siena, na Itália, Lélio Sottini, ou Sottini, morto em 1562, e Fausto Sottini, morto em 1604. Pois bem, a negação da satisfação vigária por parte dos Sociniani e de protestantes liberais pode ser melhor compreendida como uma reação contra uma certa caricatura da redenção. Entretanto, ao recusarem esta caricatura, acabam rejeitando também o núcleo do conteúdo do pensamento bíblico em matéria. Lembrando que os Sociniani eram os discípulos, ou melhor, eram os adeptos a uma heresia conhecida como socinianismo, que era uma forma de antitrinitarismo ou unitarianismo, e o nome vem de Lélio Sottini e Fausto Sottini, que morreram respectivamente em 1562 e 1604. Finalmente chegamos ao quarto tópico da nossa aula, ou seja, chegamos ao resumo sistemático. Para explicar bem a satisfação vigária, é necessário contemplar o seu contexto inteiro, levando em consideração o amor que provém do Pai e a importância de uma resposta livre do homem, juntamente com o esforço de uma justa reparação. Tomás recorda que Jesus fez
mais do que era necessário para uma compensação por todas as ofensas por parte do gênero humano. Vamos ler agora um trecho da sua Suma Teológica. Dá satisfação adequada por uma ofensa quem oferece ao ofendido algo que ele ame numa medida igual ou maior do que o quanto tenha do quanto tenha detestado a ofensa por ele recebida. Ora, Cristo, sofrendo por obediência e caridade, ofereceu a Deus um bem maior do que o exigido pela recompensa da ofensa total do gênero humano. Assim, primeiro, pela grandeza da caridade pela qual sofria. Segundo, pela dignidade de sua vida, que oferecia em satisfação, que era a vida de Deus e do homem. Terceiro, por causa da generalidade da paixão e da grandeza da dor assumida. Como dissemos, por onde a paixão de Cristo foi uma satisfação não só suficiente, mas também superabundante pelos pecados do gênero humano. Segundo o que nos recorda o Evangelho, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A superabundância da satisfação já aparece no Novo Testamento, sobretudo em Romanos 5, de 12 a 21, quando São Paulo faz uma comparação tipológica entre Adão e Cristo. Cristo é apresentado como o novo Adão. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como razão para a superabundância da satisfação, Tomás indica primeiramente a caridade. A caridade como virtude teologal. Uma ofensa só é cancelada pelo amor. A pena passa a ter a máxima força para realizar a satisfação através do amor com o qual o homem a suporta. No que concerne à dignidade da vida oferecida, o Aquino ensina, como Anselmo, que o ato de satisfação do Deus-homem dispõe de uma eficácia infinita. O papel da pena, aceita voluntariamente, pode ser melhor compreendido se analisarmos a estrutura do pecado grave. No pecado encontramos dois elementos fundamentais: o distanciamento de Deus, em latim aversio, de onde promana o caráter infinito do pecado, e a conversão, conversio, para as criaturas, que são realidades finitas. A aversão a Deus corresponde à pena de condenação, que é infinita. Mereceríamos o inferno, na medida que nos faz perder o bem infinito que é Deus. A conversão às criaturas corresponde à pena sensitiva, sensual, que é finita, é o quanto devemos sofrer para, por assim dizer, realizar a satisfação. A aversão contra Deus responde o amor infinito do Deus-homem, enquanto a conversão desordenada à criatura encontra a sua compensação na morte sobre a cruz. A satisfação vigária tem como fundamento uma certa solidariedade com os membros da humanidade. Tomás se refere primeiramente ao fato de que Jesus fosse a cabeça, o chefe do seu corpo, a igreja. A cabeça e os membros do corpo
formam, neste caso, quase uma pessoa mística. Por isso, a satisfação de Cristo pertence a todos os fiéis, como a seus membros. Como Adão representara a humanidade por ocasião do primeiro pecado, assim Cristo a representou na sua obra salvífica. Jesus Cristo era o representante da inteira humanidade pecadora na redenção objetiva, que se torna eficaz para os membros da Igreja, ou seja, para aqueles que acolheram a graça merecida por Jesus Cristo sobre a cruz. A satisfação de Cristo pressupõe a ligação solidária entre Ele e a Igreja. Tomás acrescenta a experiência de amizade. Parece que aquilo que fazemos através dos nossos amigos se torne algo que nós mesmos fazemos. Porque a amizade faz, através do afeto, que dois se tornem um, especialmente quando se trata da direção da caridade. Por esta razão, alguém pode satisfazer a Deus através de um outro, como se fosse ele mesmo. Sobretudo sendo necessário. Pois a pena que o amigo sofre pelo outro, este considera como sendo ele que sofre. Desse modo, a pena não lhe falta quando é compartilhada com o amigo, e tanto mais quanto ele é para o outro a causa do sofrimento. Além disso, a afeição de caridade daquele que sofreu pelo amigo, que sofre pelo amigo, torna a satisfação mais aceita por Deus do que se o próprio culpado sofresse. Pois neste tipo de sacrifício, a caridade espontânea naquele necessidade. Por isso admite-se que um satisfaça pelo outro, enquanto um e outro estão unidos na caridade, donde o apóstolo dizer que um carregue o fardo do outro, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. A reflexão sistemática perguntou-se se a satisfação de Cristo fosse realmente vigária, pois aquele que age é sempre o Filho eterno de Deus, não a pessoa humana. E a satisfação não é oferecida literalmente falando pelo Filho ao Pai, mas por Jesus, a Santíssima Trindade. Trata-se de uma reconciliação entre Deus e o homem, não entre Deus e Deus. Não estaríamos diante de uma ação do nível divino? Para responder a esta pergunta, introduziu-se na soteriologia o conceito de uma pessoa moral dupla em Cristo. Em Jesus encontramos somente a pessoa divina, mas as duas naturezas são constituídas por duas vontades, a divina e a humana. A responsabilidade moral pelo ato vigário, aquele ato que a gente faz no lugar dos outros, no caso do Cristo, provém da vontade humana, mesmo sabendo que essa se encontra sustentada pela pessoa divina. Neste sentido, o Verbo eterno, enquanto subsiste eternamente, pode acolher a satisfação, na medida em que se realiza através do amor humano. Bom, preciso que fique claro, no finalzinho dessa nossa aula, essa ideia. A satisfação vigária, ela está, digamos, ligada à natureza humana de Cristo. Porque, entendamos, se a satisfação é oferecida a Deus, ela não poderia estar, vamos assim dizer, nesse aspecto tão ligada à natureza divina de Cristo. Mas sim à natureza humana, porque Jesus ele substitui como vigário a humanidade enquanto homem. Enquanto homem ele pode oferecer o sacrifício da sua vida. Enquanto homem ele pode morrer
pelos nossos pecados. Então a satisfação vigária ela está profundamente unida, né? Ligada a essa natureza humana de Cristo, a sua vontade humana. Como diz o texto, a responsabilidade moral pelo ato vigário provém da vontade humana. Mesmo a gente sabendo que a vontade humana, como toda a humanidade, ela subsiste na pessoa do Verbo que se encarnou. Tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês e um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.